Olá, meu nome é Natália, eu sou aluna do terceiro período de Pedagogia do Polo de Santa Cruz do Rio Pardo, da Univesp. E esse é o nosso segundo projeto integrador. Os integrantes do grupo são André Aparecido da Silva Simões, Bruna Luiza de Paula, Elane de Fátima Pereira Cardoso, eu, Natália Rodrigues Passos de Jesus, e o Rafael Aparecido Pires da Silva. O nosso orientador foi o Eduardo Silva Ramos. O nosso tema é a respeito do uso da tecnologia no ensino de matemática, operações de contagem. As crianças, elas têm dificuldade nesses conteúdos e não aprender isso, subtração e soma, dificulta outras etapas do seu conhecimento. Qual é o nosso projeto especificamente? O nosso projeto é levar uma nova forma das crianças, no caso do terceiro ano, de uma escola de bairro, a aprenderem matemática através da gamificação, em colaboração com os pais, como um auxílio no desenvolvimento das atividades. Os pais supervisionando o uso desse celular, desse tablet, quando eles estão jogando e aprendendo. Qual a importância da matemática? A fundamentação teórica do nosso tema diz, né, que a matemática ela tem origem junto com o ser humano. Ao passo que o ser humano ele existiu, ele sentiu necessidade de contar, ele sentiu necessidade de medir, ele sentiu necessidade de fazer trocas para comercializar, para ficar mais fácil a troca de mercadorias. Então ela entrelace com a história humana. Porém, ao longo do tempo, ela foi assumindo um caráter de vilã, por conta, muitas das vezes, da sua complexidade. E essa dificuldade a gente pode verificar no desempenho satisfatório de muitos alunos, como a Prova Brasil, o seu rendimento na Prova Brasil, no Saresp, no Enem. E por isso nós viemos apresentar novas formas de aprendizagem para tirar esse lado de vilã da matemática. Nós precisamos falar sobre a necessidade do aluno dominar o básico para poder dar continuidade nos processos. Dominar o básico da subtração, o básico da adição, para que assim ele possa passar para uma nova matéria. Gamificação é um termo que surgiu em 2002 por Nick Pellen e ele queria dizer no sentido de videogames, conceitos, mecânica, que pudesse ser aplicado na sociedade, no contexto geral da vida das pessoas. E nós aqui trazemos no sentido de estimular a curiosidade e o interesse do aluno pelo conteúdo, através do cenário da gamificação, promover a interação entre os alunos com competições saudáveis e supervisionadas, e fortalecer a relação professor e aluno, estimulando a confiança, a afinidade com a disciplina da matemática de forma lúdica. E as ferramentas que nós iremos utilizar serão dois aplicativos, o Rei da Matemática e o Todo Mate. Quem vai falar para vocês é o André e o Rafael. O aplicativo Todo Matemática que a gente propôs a trabalhar com os alunos. Daí aqui a gente tem a tela inicial, a gente vai orientar os alunos a clicar em jogar, no modo livre, e no menu operações básicas a gente tem a soma e a subtração. Aqui a soma, selecionar uma aqui. Quatro, cinco, seis. Tudo animado com áudio para atrair a atenção. Aqui a gente tem a subtração. Seis. Clica e arrasta. Ele mostra quando erra, né? Quando acerta vem a estrelinha. E ele fala o áudio com o número certo. Quatro. Esse é o aplicativo Todo Matemática. Esse é o jogo Rei da Matemática Júnior, versão gratuita. Olha só, vou estar mostrando aqui para vocês a parte da adição aqui, né, no jogo. Aqui eu já fechei o jogo, né? Então estão todas as fases completas já. Olha só, ele trabalha nessa parte aqui da adição, trabalha de várias formas para a criança poder estar assimilando aqui também, né?
2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. Aqui é um exemplo, né? Mas tem outras formas aqui também, para ela sempre poder assimilar isso, né? Olha só, com laranjas, 4 laranjas, né? Mais 2 laranjas é igual a 6 laranjas. Com maçãs, com peras. Então ela vai estar conseguindo acompanhar isso no dia a dia dela também, né? Através desse jogo. Ela vai conseguir comparar isso no dia a dia, conseguir aproveitar isso no dia a dia dela, né? 3 maçãs mais 2 peras, né? Então a representação aqui, 2 mais 2. Tem um pouquinho também da parte da subtração aqui em miscelânea, né? Esses são os livros, né? Contagem, adição, miscelânea. Olha só. Vai trabalhar também a diferença, né? Então, a diferença entre 1 e 5, para eu saber, 5 menos 1, 4. Diferença entre 4 e 5, 5 menos 4, 1. Diferença entre 3 e 2, 1, né? E por aí vai. Esse jogo ele trabalha de uma forma divertida, né? Com as crianças aí. A parte da contagem, né? Da adição, da subtração, entre outras mais aqui. Voltando. Infelizmente tivemos um contratempo, não só nós, como todo mundo, a respeito do coronavírus. E por isso, em decorrência das alterações do ensino do ano vigente, esse trabalho ainda não pode ser executado em sala de aula como inicialmente proposto. Em nosso município, as aulas estão sendo realizadas de modo remoto, com a disponibilização de videoaulas e materiais impressos produzidos pelos professores e distribuídos aos alunos. Ao contatarmos a equipe gestora, fomos bem acolhidos e direcionados à confecção de nossa metodologia. Porém, em razão dos atrasos nos conteúdos e a pouca disponibilidade de horário, fomos orientados a executar nosso projeto quão logo retornar ao ensino presencial. Quando as aulas voltarem fisicamente, o nosso plano de ação será, primeiro, conversar com a professora para que possa haver uma triagem dos alunos que possuem celular e os que não possuem, para que no dia da aula todos tenham um aplicativo, tenham aparelhos, independente se é deles ou não, se a escola conseguiu disponibilizar para os participantes. Os pais seriam avisados previamente sobre o funcionamento dessa ferramenta, desse aplicativo, como baixar esse aplicativo, como utilizar, até porque seria um auxílio nas lições de casa. O aluno jogaria tanto na escola, com os colegas, com a supervisão do professor, tanto em casa, com os pais, com a supervisão dos pais, no sentido realmente de aprendizado. Enquanto isso, mãos à obra, ou melhor, ao celular. Por isso, buscando resultados mais efetivos, fizemos uma experimentação piloto com uma amostra de conveniência. Com auxílio de amigos e familiares, convidamos 4 crianças para testarem os aplicativos e indicarem suas devolutivas. Para mimetizar o ambiente escolar, nossa amostra é composta por 3 meninas e um menino, com faixa etária de 9 a 11 anos, todos estudantes de rede pública de ensino. Em relação aos aspectos socioeconômicos, as crianças pertencem a famílias de classe média baixa, com acesso a dispositivos eletrônicos, ainda que bem simples, fornecidos pelos pais. Em entrevista prévia, todos os participantes relataram apresentar algum tipo de dificuldade nas operações de contagem, apontando a matemática como uma das disciplinas mais difíceis. E esses foram os resultados das 4 crianças. Teve quem gostou muito do Rei da Matemática, teve quem não gostou, teve quem achou que era muito de criancinha, teve quem adorou. As opiniões sobre o aplicativo foram bem amplas, eles gostaram dos dois. E os nossos resultados foram que, após a experimentação do aplicativo, enviamos aos pais dessas crianças essa atividade para que eles pudessem fazer. E todos se saíram muito bem. Os pais deram feedback para nós que se saíram muito bem graças à aplicação da gamificação pelo aplicativo. Eles conseguiram se familiarizar mais com a matemática. Foi esse nosso trabalho, agradeço. Esse é o nosso projeto integrador. Obrigada!